Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje o Espírito Santo, ele quer falar sobre a fé sólida, a fé genuína, baseada na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, né? Louvado seja Deus. E a palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Hebreus, capítulo 11, que esse capítulo é bem extenso e fala sobre os heróis da fé. E louvado seja Deus, é uma fé que verdadeiramente é uma fé sólida. E este capítulo ele mostra claramente como a fé se manifestou e orientou aqueles homens fiéis a Deus. E nós estamos aqui para aprender com eles. E a esconder a fé, guardar essa fé que é de fundamental importância. Glórias a Jesus Cristo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É forte. É fortíssimo esse versículo. Então, esse capítulo fala sobre a fé inabalável em Deus. Sobre verdadeiramente a segurança que temos absoluta em Deus, apesar das circunstâncias adversas. Porque a fé emocional, ela não vale para nada, só para prejudicar o homem. Mas essa fé aqui, do livro aos Hebreus, ela é perfeita. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, nesses tempos difíceis nos quais vivemos, nesse mundo tão maligno, no qual estamos durante um tempo, verdadeiramente, tudo acontece para a nossa fé ser minada. O que nós vemos fisicamente, muitas vezes, é completamente diferente do que cremos. Mas nada disso pode abalar a nossa fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós não podemos vacilar de forma alguma, mas permanecer na fé. Louvado seja Deus, sabendo que o nosso Deus é fiel. Ele é fiel. Ele não falha. Não há sombra de variação no nosso Deus. Não sei o que está acontecendo na sua vida, que muitas vezes vem para abalar sua fé, mas permaneça firme, porque Deus, ele fará muito mais do que você pede ou pensa. Deus fará mais do que você está esperando. Então, a fé é o firme fundamento. A fé, entenda, é o firme fundamento. É o alicerce, é a base, é o sustentáculo das coisas que se esperam. Você está esperando algo baseado em quê? Na fé. Ela é o seu alicerce. É a sua base. A fé em Deus. Claro, essa fé daqui é no nosso Deus. É na palavra de Deus. Então, esta fé aqui é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você está entendendo? Se esperam. Ainda não chegou às suas mãos. Você está esperando. E esta fé é a base
né, do que você espera. Você espera por que você está esperando? Porque você tem fé. A fé inabalável em Deus. E a prova das coisas que não se veem. Muitos não veem nada, mas a Bíblia diz, a fé é a prova das coisas que não se veem. É a convicção. Você tem convicção de que você verá cumprido o que Deus falou. Nada te faz vacilar. Você crê. Muitas vezes contra a esperança. Porque o que você está vendo ali é outra coisa fisicamente. Mas a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que não se veem. É a prova, é a convicção dos fatos que ainda não se estabeleceram. É você ter convicção. Meu Deus, é forte demais isto. É esta fé que Deus requer de mim e de você. Incrível. É verdade. É esta fé. Deus não quer menos do que isso. Ah, pastora, mas eu estou sofrendo demais. A minha vida nada dá certo, é tanta coisa. Pois é. E aí? O que a palavra de Deus, né? Quer dizer que você, porque está passando esse momento, a sua fé, ela fica fragilizada, ela fica nos altos e baixos. Nada disso. O melhor que nós temos é a palavra de Deus dentro de nós. E ela não pode, de forma alguma, ser desacreditada. E essa fé, a qual temos, foi construída ao longo de muito tempo. Claro que sim. Nós conhecemos o Senhor, fomos tendo intimidade com Ele, relacionamento permanente, e a fé vai aumentando. Essa palavra aqui, a palavra de Deus, ela vai aumentando e alicerçando a nossa fé. Louvado seja Deus. Então, é algo muito profundo e que Deus está requerendo de mim e de você. Esta fé aqui, a fé de aos Hebreus 11. Ah, mas eu sou muito pequenininho. Graças a Deus, continue sendo. Para você adquirir essa fé, você tem que ser pequeno. Os grandes não têm essa fé. Os grandes estão longe de Deus completamente. São os simples, são os humildes de coração, são os quebrantados, são os submissos a Deus. Somente estes têm essa fé. Glorificado seja Deus. Então, ora, a fé é o firme fundamento, a sua base do que você está esperando é a sua fé. E a prova das coisas que não se vê, a convicção de que você verá cumprido o que Deus falou. Então, é fundamental essa fé, nós estarmos firmados em Deus, para nossa fé, olha, ser verdadeiramente intocável. E Deus, pela sua misericórdia, deixou exemplos para mim e para você na Bíblia Sagrada. São exemplos, são espelhos limpos que a gente precisa olhar e dizer, olha, eu quero ser assim, eu quero ter essa vida espiritual, eu quero. Glórias a Deus. Sei que tem coisas que Deus falou que Ele vai fazer que são absolutamente impossíveis para nós. Claro, Deus só faz o impossível. Mas
Ele disse que vai fazer, ele falou, ele vai surpreender. O problema de muitas pessoas é que no momento de sofrimento, no momento da espera, muitas delas fraquejam. Porque ouvem muitas vezes vozes estranhas e as seguem. Aí que está o perigo. Por isso que é fundamental estarmos firmados em Deus. Porque você sabe que a tempestade, as intempéries, tudo vem sobre aquele que é firmado em Deus e aquele que não é firmado em Deus. A única diferença é a reação de um e de outro. O que não é firmado em Deus desaba, mas o que está firmado na rocha viva que é Jesus, a casa não cai, permanece firme. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. No versículo 4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A fé de Abel é forte. Meu Deus, ele oferecia a Deus o melhor. Glórias a Deus. E isso gerou o quê? O ódio de Caim, a inveja, a maldade. Que geralmente tem muitos tipos de pessoas e tem aquelas que verdadeiramente elas não se alegram de contemplar pessoas com fé, fervorosas em Deus. E muitas vezes tem até raiva, ódio, como Caim aqui. Caim era irmão de Abel, mas ele odiou Abel pela fé de Abel. Então estamos sujeitos a tudo isto aqui nesse mundo. A Bíblia, ela é prática, ela se cumpre. Ah, mas foi só naquele tempo. Não foi não, hoje acontece isto. Quantos querem muitas vezes até matar os outros? Porque não aceitam a fé, não aceitam aquela pessoa, sei lá, ter sucesso, ter uma vida próspera, que eu falo, não só material, mas em outras áreas também. Ser fiel a Deus, amar a Deus sobre tudo e sobre todos. É a mesma coisa. Louvado seja o nome santo do Senhor. No versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o temem. Então, a Bíblia está dizendo aqui, é impossível agradar a Deus. Então, não adianta o homem, a pessoa querer emocionar Deus, fazendo dramas, caras e bocas, para demonstrar a Deus que tem fé. Uma fé emocional, uma fé fugaz. Não adianta, porque Deus é onisciente, Ele conhece dentro de nós. Tudo que nós falamos, quando nós falamos qualquer coisa, Deus está não olhando o que nós estamos falando. Deus está olhando para o nosso coração, para a intenção do nosso coração. Tremendo o nosso Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Você viu lá em Isaías 53 o que diz? Quem creu na nossa pregação? Muitas pessoas ouvem e não creem em nada. Mas as igrejas estão superlotadas. Muitos dizem que são crentes, são cristãos,
mas não crê em Deus. Não crê. Porque até muitos, se crescem, obedeciam. Temiam o Senhor. Mas você já viu como está de mal a pior os testemunhos? Por que isso? Quem creu na nossa pregação? Quem crê na Bíblia? Porque quanto mais nós cremos na Bíblia, mais comemos a Bíblia, mais temos fé em Deus. Mas quando a pessoa lê a Bíblia como se fosse um livrinho de histórias, um livrinho com palavras bonitas, não adianta nada. Mas quando a gente come a palavra de Deus, crendo nela, a nossa fé aumenta. Porque muitas pessoas se demovem da posição em que estão. Porque elas, a fé fragilizada, a fé ali superficial e qualquer outra coisa que vem estranha, chama a atenção dessas pessoas. E elas sucumbem. E o pior, que para voltar onde caiu não é fácil. Muitos não voltam mais. A verdade é esta. Nós, debaixo do sangue de Jesus, que fomos levantados para pregar a palavra de Deus, temos que fazê-lo com verdade, sem emoção alguma, porque Deus irá pedir contas. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós não podemos emocionalizar a palavra, aquele sentimentalismo, aquela coisa, não. Como é que Deus mandou pregar? O que Deus mandou pregar? Tem que pregar como Ele quer. Ele é o dono da palavra. É dele que vem a unção, o poder, a graça, a autoridade. E a Bíblia diz aqui, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A fé. Tudo que Noé fez foi segundo a fé. Louvado seja Deus. Noé, ele viu o julgamento que viria. Você está entendendo? Quando Deus falou com ele, ele acreditou. Tudo que Noé fez foi pela fé. Não foi nada com emoção. Ele sabia que ia se cumprir o que Deus falou, sem ver nada. Aqui está dizendo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele tinha convicção que aconteceria o julgamento divino contra aquele povo, que Deus já havia avisado, mas eles estavam totalmente longe de Deus, sem crer verdadeiramente no que Deus lhes falava. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Olha só que coisa tremenda. Indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Abraão viu a terra futura. Imagine, meu Deus, que coisa tremenda. Imagine Deus mandar Abraão sair para uma terra, conforme diz aqui, sem saber para onde ia. Deus diz, olha, vá andando aí. Imagine. Meu Deus, Abraão largou o comodismo ali da vida dele, largou toda a parentela dele, e ele foi para um lugar. Qual lugar?
Qual a cidade? Qual o país? Deus não lhe disse. Deus só disse, olha, você vai para uma cidade que eu lhe mostrarei. Aqui está dizendo, e saiu sem saber para onde ia. Ele viu o futuro. Louvado seja Deus. Ele viu a cidade futura, Abraão. Agora, como foi que ele viu? Pela fé. Está dizendo aqui. E a prova das coisas que não se veem é a convicção de que você, louvado seja Deus, vai ver cumprido o que Deus falou. Isto é a fé verdadeira. Não baseada em filosofias de homens, nem autoajuda de ninguém. Não é nada disso. Mas baseada na segurança divina. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus Cristo. Uma fé concreta. Que todos dizem o contrário, mas você diz não. Deus falou isso comigo. Vai se cumprir. Ainda que haja momentos difíceis. Que a pessoa chore, se abata, mas dentro dela a fé é firme. É sólida. É isso que nós precisamos. Que Deus está buscando em nossas vidas. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Essa fé é fundamentada nas promessas de Deus. Deus falou, ponto. Deus é fiel. Deus é lindo demais. Exaltado seja o seu nome para todo sempre. Que Ele faça, em nome de Jesus, em mim e você, a nossa fé cada dia aumentar. Que Ele nos fortaleça nele. Porque tudo de melhor vem. Quando ficamos firmados nele, sem duvidar, sem cochear entre dois pensamentos. Se a pessoa ficar igual as ondas do mar, nada vai acontecer, tudo será só ilusão. Mas se você esconder dentro de você o que Deus falou, e você, louvado seja Deus, crer inabalavelmente, assim sucederá. Porque Ele falou. É diferente do homem falar. Totalmente. Quantas pessoas já te decepcionaram? Quantas? Quantas pessoas você já pegou na mentira? Quantas pessoas foram insensíveis diante de alguma situação sua? Totalmente diferente de Deus. Então, Deus é incomparável. Não podemos, porque estamos tão acostumados nesse mundo tão maligno, em ver tantas coisas horríveis e, muitas vezes, sendo vítimas disto. Louvado seja Deus, não é isso? Que muitas vezes nós temos que sabemos uma coisa, o mundo é mau, muita gente também é, mas o nosso Deus é perfeito, é benigno, Ele está disposto a sempre nos fazer o bem, misericordioso. Agora, claro, todo privilégio vem acompanhado de responsabilidades. Então não adianta a gente querer só os privilégios, né? Deus também quer a fé. Essa fé daqui. O firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova daquelas que não se vê. Eita, que fé, meu Deus. Louvado seja Deus enquanto nós estamos aqui, ouvindo essa palavra. Sabe o que está acontecendo no mundo espiritual? Debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, a nossa fé está sendo alimentada.
está crescendo. Sabe por que isso? Porque é a palavra de Deus que faz isso dentro de mim, dentro de você. É esta palavra. Não é persuasão humana, não. É sabedoria divina. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz aqui, glórias a Deus. Tem tantos homens e mulheres, mas é impossível nós, numa pregação, falarmos sobre todos que estão aqui. Mas a Bíblia diz aqui, meu Deus, é lindo demais. 22, versículo 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Sabe o que aconteceu aqui? José viu o êxodo. Ele viu a libertação do povo do Egito. Olha a fé de José. Está aqui no 11:1. Ele viu pela fé. Ele tinha absoluta certeza, convicção. Porque a base disto aqui, a fé, era o alicerce, o sustentáculo dele. Chega de oscilação. Chega de, meu Deus, hoje a pessoa está com fé, amanhã não tem. Hoje exalta a Deus, amanhã murmura contra ele. Hoje diz que Deus é maravilhoso, mas amanhã se revolta contra ele. Amanhã desafia a Deus como muitos fazem. Chega já disso. Ou a nossa fé é esta aqui, ou tudo é uma ilusão. Ou nós cremos que Deus vai fazer, ou não cremos. Não podemos ficar em cima do muro. Porque todos que estão em cima do muro, todos não servem a Deus. De forma alguma. Foi isso que Elias disse, não é isso? Ali, se você serve a Deus, sirva a Deus. Se serve a Baal, sirva a Baal. Tem que escolher. Ou nós temos fé em Deus ou não temos. Eu não estou dizendo aqui que somos super-homens e super-mulheres. Jamais. Temos momentos de tristeza, de abatimento, de angústia. A Bíblia diz isso, de tribulação. Mas nada disso pode tocar na nossa fé, que está aqui aos Hebreus 11, versículo 1. Não pode. Diante de tudo que muitas vezes passamos, que fisicamente, aos nossos olhos humanos, não vemos nada, mas a Bíblia diz aqui, e a prova daquelas coisas que não se vê. Você não está vendo aqui, que não se vê, você não está vendo nada, mas tem a convicção que vai acontecer. E aqui diz, das coisas que se esperam, a fé é o firme fundamento, é a base do que você está esperando. É a fé. Por que você está esperando? Por que você está esperando tanto tempo isto? Por quê? Por causa da fé. A fé é o seu alicerce. Porque no versículo 6, o Deus Todo-Poderoso diz o que? Sem fé é impossível agradar a Deus. Acabou-se. Não temos parte com Deus se não tivermos fé. A verdade é esta. Não adianta florear as coisas, tentar, entendeu? Fazer aqueles arranjos, aquelas coisas. A verdade é essa. Ou temos fé ou não temos. E cada dia mais a nossa fé vai se fortalecendo, vai aumentando. Porque a cada dia conhecemos mais o Senhor, nos alimentamos com a palavra dele. O que aumenta a sua fé
É a palavra de Deus. É você entender a palavra pelo Espírito da glória de Deus. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. É o Espírito Santo que vai fortalecer o seu interior com esta palavra. Ele vai aplicar esta palavra dentro de você, o Espírito Santo. É o Espírito de vida. Louvado seja Deus. Pelo versículo 24. Já estamos lá na frente. Pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Meu Deus, já pensou? Deixar de ser um príncipe para ser um nômade. Para ir caminhando sem parada. Imagine. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Você está entendendo? Não adianta viver uma vidinha aparentemente boa, desfrutando do pecado, se tudo isso, na verdade, é um lixo. Não tem valor nenhum. Porque Moisés, ele era, meu Deus, já parou para pensar, ele tinha todas as honras ali no palácio, no Egito. Um verdadeiro príncipe. Ele decidiu que não queria isso mais, mas ele queria ir para o meio do povo dele. Que povo? Povo de Deus. Atendendo ao chamado do Senhor. Tremendo isso, meu Deus. Que tremendo. Isso é fé. Imagine, não tinha nada concreto fisicamente, mas tinha tudo, que era a palavra de Deus, lhe dizendo, lhe direcionando. Glórias a Deus Todo-Poderoso. Então, você pode se surpreender, cuidado, porque tem muita gente que olha as pessoas que estão na pura iniquidade e as pessoas dizem, mas eu sou servo de Deus, estou passando isso, fulano está assim, pelo amor de Deus. Isso é grave quando alguém diz isso. Pelo amor de Jesus Cristo, não diga isto. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos morrem de repente? Você já viu? Seja de morte súbita, ou através de um crime, ou através de um acidente, ou de outras formas. E aí? Se a pessoa não estava com a salvação nela, o que será dela? Você está entendendo? Então, nada de, por favor, nada de olhar para os outros e contemplar e admirar e no fundo querer ter aquilo. Não, de forma alguma. Sabe o que é bom mesmo? A salvação eterna, a presença de Deus. A verdade mesmo é esta. O resto vai tudo ficar aí. Nada disso compra a salvação eterna. Nada. Que adianta viver momentos de loucura, de prazer, de uma alegria falsa, sem a salvação, meu Deus. Se a morte chega de repente. Porque só Deus sabe. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. Santificação é a separação do mundo, das trevas, do pecado, do diabo, da iniquidade. Não adianta. Mas a pessoa dava esmola, ajudava. Mas o que adianta isto? Quer dizer, então se a pessoa fazia essas coisas, ela foi salva por causa disto? Foi. E Jesus na cruz?
E o escândalo da cruz foi em vão? Só há salvação por meio de Jesus Cristo. Só. A pessoa pode dar. O que é que diz lá em 1ª aos Coríntios 13? A pessoa pode dar o seu corpo para ser queimado, mas sem amor, de nada vale. Que amor é este? É o amor ágape, de Deus e por Deus. Não tem sentido, não tem valor. Se você tem a salvação eterna, glorifique a Deus e se esforce para ela continuar dentro de você. Se esforce a cada dia, renunciando até a sua própria carne, dizendo não a esse mundo diabólico completamente. Bom é ter aliança eterna com Deus. Ah, mas eu tenho aliança com Deus, mas falta isso, falta aquilo. Pois é, então você precisa ouvir essa palavra de novo. Para sua fé aumentar, sua fé em Deus aumentar. Para você não murmurar de forma alguma. Não olhe para as coisas que os outros têm e se compare com essas pessoas. Você quer se comparar com alguém? Você deseja isto? Se compare com Paulo de Tarso, com João Batista, com Elias, com Eliseu. Olha que homens com Débora. Ao invés de você se comparar com essas pessoas que estão longe de Deus, muitas das quais são inimigas de Deus, se compare. Faça uma analogia entre você e esses homens e mulheres de Deus genuínos, que não se deixaram corromper por esse mundo maligno. Louvado seja Deus. O pior é que muitas das pessoas vivem aqui, por isso que elas não conseguem, muitas pessoas não conseguem se firmar em Deus, porque elas são terrenas, elas estão querendo as coisas do mundo, elas estão fazendo planos para esse mundo aqui. Elas estão, os espinhos, com a parábola do semeador ali. Os cuidados dessa vida, a sedução das riquezas. É muito forte dentro delas. Então elas não conseguem se firmar em Cristo. Meu Deus, que Ele é tudo. Muita gente crente olha para os artistas, para esse, aquele, vê o glamour ali, meu Deus. E muitas dessas pessoas queriam ser assim, queriam ter aquilo. Meu Deus. Louvado seja Deus por aqueles que amam a Deus e que não abrem mão dele por nada desse mundo. Como Moisés. Moisés, ele era um príncipe, mas a Bíblia diz, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. O que é que você prefere? Sofrer por amor a Cristo ou por um pouco de tempo ter o gozo do pecado? Você sabe que o pecado, ele mancha as vestes. O pecado, quando é concebido, ele gera a morte espiritual da pessoa. O que adianta? O que adianta estar na fé ou no pecado? Moisés, ele teve o direito de decidir o que ele queria. E a Bíblia diz aqui, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Você está entendendo? Muitos estão até dentro das igrejas aí, mas o Egito é tão forte dentro deles. Tão forte. Os tesouros do Egito.
não se desprenderam do Egito. Mas Moisés, louvado seja Deus, a maior riqueza para Moisés era o vitupério de Cristo. Você está entendendo? Por quê? Porque tinha visto a recompensa. Ele via a recompensa. Ele via Deus recompensando. Você está entendendo? Aqui está dizendo que a fé é a prova das coisas que não se vê. Ele não via fisicamente, mas ele tinha convicção absoluta que Deus faria o que estava lhe falando. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Podia até ser morto ali, mas Deus o guardaria sempre. Porque ficou firme como vendo o invisível. A fé verdadeira, você vê o invisível. E se você disser a alguém, aliás, se você disser a algumas pessoas, elas vão achar que você está com problema na mente. Por isso que nem tudo você pode compartilhar com as pessoas. Porque se a gente compartilhar, a gente vai se arrepender. Porque tem coisas que, infelizmente, tem pessoas que não podem ouvir certas coisas que Deus já falou conosco, que Deus tem para a nossa vida. Porque elas não acreditam. A incredulidade delas prejudica a nossa vida. Você sabia disso? Por isso que é bom a gente ser tardio para falar, escutar mais. Às vezes você conta, já aconteceu isso comigo, eu pensei. Você conta algo que Deus lhe falou. Conta para pessoas específicas, pessoas contadas a dedo. Mas depois, já aconteceu isso comigo. Eu me arrependi amargamente de ter contado. Contei a umas 4 pessoas só. Algo de Deus para mim, profundíssimo. Só que depois eu sei que Deus não mandou eu contar. Mas pessoas que você gosta, confia, que você sabe que quer o seu bem, mas às vezes a pessoa tem essas qualidades, mas não tem fé que Deus vai fazer isso na sua vida. E a incredulidade dela causa prejuízo a você. Você está entendendo? É incrível isto. Por isso que Tiago fala muito ali que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. É melhor ouvir mais. Como vendo o invisível. A fé verdadeira, essa fé sólida, ela vê o invisível. Incrível, meu Deus. Ela realiza o impossível. Pela fé, celebrou a Páscoa. Glórias a Deus. E a aspersão do sangue, a proteção ali do Senhor, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Você já parou para pensar isso? Ele aspergiu o sangue do cordeiro em cada porta dos israelitas no Egito. O sangue foi aspergido, apontando para o sangue de Cristo, a proteção do sangue nas nossas vidas. Louvado seja Deus. O diabo vem, mas quando ele vê o sangue, ele foge. Por isso que é bom nós termos aliança com Deus permanentemente. Só assim temos a marca do sangue. Quando Satanás, a antiga serpente, olha para nós, bate em retirada pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue da nova aliança que está sobre nossas vidas, garantindo a vitória do Altíssimo e a proteção sobre nós. Pela fé, passaram o Mar Vermelho como por terra seca. O que é que tu tens na mão, Moisés? Toca a vara no mar. Louvado seja Deus, um pedaço de pau.
quando Moisés colocou no mar. Você está entendendo? O mar abriu. A Bíblia diz que o povo passou como por terra seca, pela fé. Essa fé daqui, de 11 aos Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você está esperando? Por quê? Baseado na fé, sustentado pela fé, alicerçado na fé. Louvado seja Deus. Você não está esperando à toa, não. Por emoçãozinha, não. É pela fé no Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Você tem convicção, sem ver fisicamente, de que Ele vai fazer o que Ele falou. O que, intentando os egípcios, se afogaram. Os inimigos foram destruídos, derrotados. Sabe por que tudo isto aqui? Pela fé de Moisés. Pela fé. Glórias a Deus. Que esta palavra, em nome de Jesus Cristo, possa ter aumentado a sua fé, possa ter fortalecido a sua vida espiritual. Este é o meu mais profundo desejo. Por isso que Deus me levantou, para pregar a sua palavra, a verdade. A verdade, a absoluta verdade de Deus, que está na Bíblia Sagrada, visando, em primeiro lugar, na sua vida, a salvação eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus faça aumentar cada dia a nossa fé nele, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.